2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos lá. Último capítulo dessa carta do apóstolo Paulo aos irmãos, à igreja, ao corpo de Cristo que estavam reunidos ali em Tessalônica, né? Então a gente vai lembrar que essa igreja, ela era um motivo de alegria para o apóstolo Paulo, né? Ele se orgulhava de falar desses irmãos porque eram pessoas assim que andavam dignas do chamado de Jesus. Então é fácil a gente pensar, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor, né? Como está escrito lá em Isaías 53. A gente andava segundo os nossos próprios entendimentos, segundo aquilo que a gente pensava, o que a gente achava correto, o que a gente queria, os nossos desejos, né? Mas um dia, de alguma forma, nós fomos atraídos a Jesus e atraídos à sua palavra. E essa atração é o chamado de Deus na vida do homem, na vida de todo ser humano. E aí, quando a gente atende a esse chamado, existe uma transformação, começa uma obra de transformação na vida daquele que crê. Então, o chamado é como se a gente sentisse um toque do Espírito Santo, despertando o nosso espírito para algo maior, né? Uns vêm com mais sede, com mais fome, outros nem tanto, mas é como se o nosso espírito fosse mesmo despertado para essas coisas, para esse entendimento das coisas de Deus que estão na sua palavra. E é quando a gente procura uma igreja, um lugar, um grupo, enfim, para buscar mais do Senhor. E aí, quando a gente entra em contato com essas coisas, com essas verdades, com essa palavra transformadora, né? Só existe 2 caminhos que o Ronaldo muito bem colocou hoje na hora do almoço. Para aquele que já tem consciência. Ou é a conversão, a eleição, né? Somos eleitos, convertidos, né? Ou é a frustração, não é? Lembra? Você vai sair frustrado, porque nada derrotará a obra de Deus na vida de uma pessoa. Ninguém pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nem a morte. Então, aquele que é chamado e não prova da transformação que há nesse chamado, não prova da verdadeira conversão, ele sairá frustrado do meio do povo de Deus. Porque toda arma forjada contra nós será destruída, assim diz a palavra. E nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a verdade. A última oração de Jesus, antes de ir para a cruz, lá em João 17, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se Jesus disse isso, nós cremos nisso, né? O Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. Fiel é a palavra de Deus, ela não volta atrás, né? Então, essa é a nossa confiança. E aí, nesse último capítulo dessa carta, aqueles irmãos tão queridos, tão dignos do chamado, pessoas que realmente foram transformadas, né? Paulo vai finalizar e ele vai concluir com muita sabedoria, com muito ensino para essa igreja, e inclusive pedindo orações aos tessalonicenses. Ele pede que os tessalonicenses orem por ele também. Né? Olha que legal. Ele diz assim, ó: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então aqui já tem
um ensino muito importante para nós, né? Quais são os 2 motivos de oração que Paulo pediu para aqueles irmãos tão justos, né? Justificados, fiéis diante de Deus, né? Porque ninguém é justo, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Por isso somos chamados de justos. Mas a palavra de Deus mais uma vez diz que a oração do justo tem poder. Não é isso que diz? Então a oração de um justo tem muito poder. Por isso que Paulo pede isso a esses irmãos. E ele pede então essas 2 coisas, para que a palavra do Senhor se propague. Isso é um desejo da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, anseia pela propagação da palavra. Ela quer que essa palavra seja espalhada para o maior número de pessoas, né? Porque o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, sabe que a única atitude que a gente pode ter que vai transformar ou mudar o conceito de alguém não é convencer, não é brigar, não é pela força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas é pela pregação da palavra. Eu lembrei agora que o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, a propagação do evangelho, das boas notícias, né, é fundamental, é um anseio nosso da igreja. Por isso nós precisamos nos capacitar cada vez mais, conhecer o evangelho, entender o que é o evangelho, como que eu vou pregar o que eu não sei, o que eu nem conheço, né? Mas quando você entende o que é o evangelho, você começa a querer propagar essa palavra maravilhosa, que é simples, gente. O evangelho significa boas notícias. Quais são as boas notícias de Deus para os homens? A boa notícia de Deus para nós, para todos, é que Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores. E nós somos perdoados. Essa é a boa notícia. A questão é que as pessoas, elas não sabem nem que são pecadoras. E elas não sentem que precisam de um Salvador, porque elas nem sabem que estão no pecado. Quando a gente prega o evangelho, a gente começa, através da palavra, mostrar para as pessoas o quanto estão no pecado e o quanto necessitam de perdão. E aí, quando você e eu, e as pessoas começam a se reconhecer culpadas dos seus próprios erros, dos seus próprios caminhos, elas começam a sentir a necessidade de um perdão, de um Salvador. E aí elas começam a conhecer Jesus não como aquele Deus pregado na cruz, mas ela começa a conhecer Jesus como um Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que fez a obra de graça por amor e que perdoou e que resgatou e reconciliou com Deus. E além de tudo ensinou um caminho justo, um caminho bom. Como aquela mulher que ia ser apedrejada por adultério, o que Jesus disse a ela? Cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela falou, não, Senhor. E ele disse, eu também não vou te acusar, mas eu te digo, vai e não peques mais. Então, isso é o evangelho. Esse é o poder de Deus na vida da gente, que vem pelo entendimento dessas boas notícias, né? Não existe nada que, diante do poder do nome de Jesus, não possa ser transformado. O anjo disse para Maria, não haverá impossíveis para Deus.
né? Então, a igreja, o corpo de Cristo, precisa ter esse desejo pela propagação do evangelho, do reino, como o João mesmo disse. Não é placa, não é sobre entrar para a minha religião, é sobre conhecer um Deus que está no céu e que vai voltar, só. E que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e proclamará que Ele é o Senhor, como nós cantamos agora, né? E a outra coisa que ele pediu é para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, de novo, lá em João 17, a sua última oração, ele disse: eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes no mundo. Porque esse mundo é mau. E tem uma revelação aqui. Ele falou o porquê que a gente precisa de proteção. A gente precisa de orar uns pelos outros para que Deus nos guarde do mal. Por quê, gente? Porque a fé não é de todos. Não é todo mundo que ama a Deus. Tem gente no mundo que serve a Satanás. E por servir ao diabo, vai se colocar como um instrumento de maldade e perversidade na terra. E aí vai se colocar contra a igreja, né? Porque agora eu quero que vocês tenham uma visão. Nós não somos maiores do que ninguém, mas nós temos dons. O Senhor colocou, Ele liberou unção sobre cada um de nós, dons sobre cada um de nós. Mas se o diabo ataca a liderança, ele não leva só a liderança, ele leva todo o resto que vem atrás da liderança, que está atrás da liderança. Então, é assim que o inimigo trabalha e ele não está brincando de ser diabo, não está brincando de ser diabo. Então, a fé, infelizmente, a fé não é de todos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque para a gente ser escolhido, a gente precisa querer Jesus. A gente precisa querer, existe um preço a ser pago, não é? Existe um preço de transformação, essa é a verdadeira escolha, né? A eleição, falo, somos eleitos por Deus, né? O que é eleição? Eu voto em alguém, eu elejo alguém, eu escolho alguém. Eu vou votar em quem? No pior ou no melhor? Todo mundo vai votar naquele que julga ser o melhor. É assim que Deus vai fazer, né? Sabendo que a fé não é de todos, como nós devemos nos comportar? Alguém já teve essa dúvida? Será que a gente vai se acovardar, principalmente na propagação do evangelho? Ah, mas se a fé não é de todos, não compensa, né, Adalto? Compensa correr esse risco? Maior é o que está em nós, Adalto, do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que está em nós, né? Então compensa sim, tá? Mas tem orientações aqui para nós que a gente vai ver ao longo desse capítulo. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vocês no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Duas coisas que são principais dentro da vida de um crente, de um cristão. O amor de Deus, a gente carrega o amor de Deus dentro do nosso coração. Se você for em Gálatas capítulo 5, você vai ler sobre as obras da carne
e as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Obras da carne é aquilo que a nossa carne, o ser humano deseja, né? Que é a inclinação para o pecado. Frutos do Espírito significa resultados. O fruto é um resultado que a árvore produz. Então, o fruto é o resultado que a presença do Espírito Santo de Deus em nós produz em nós, certo? Se a gente for ver esses frutos, a gente vai ver que um deles é o amor. Por quê? Nem amar a gente sabe sozinho. Por isso que a gente precisa carregar e alimentar a presença do Espírito Santo dentro de nós, para que a gente tenha em nós o amor de Deus. Sabe aquele amor que Deus teve quando me viu ainda em pecado e mesmo assim já tinha me perdoado naquela cruz por amor? Essa misericórdia, essa compaixão de quem olha alguém que está indo para o inferno, que está se perdendo. Mas ele fala o quê? Eu vou resgatar, eu vou tocar, eu vou mostrar, eu vou conscientizar, eu vou dar entendimento, eu vou salvar. Isso é o amor de Deus. É isso que a gente precisa carregar no nosso coração. Muitas vezes a gente carrega o quê? Eu nem vou falar nada porque essa pessoa não tem jeito, ela nunca vai querer. Ela já tem a religião dela, ela nunca vai ser liberta. Ela vai morrer nisso. Ela vai morrer assim. Eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas agora, justo agora que eu tô trabalhando, eu não posso parar nem um minuto para falar nada com ninguém. Ainda se a pessoa perguntar um assunto difícil, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para explicar, eu não tenho esse tempo. Isso não é o amor de Deus, né? O amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta em prol do outro, né? Isso é o amor. Ele não se envaidece, ele não se engrandece, ele não se ensoberbece, ele não se sente melhor que o outro. Por que eu tenho que ficar falando com essa pessoa que não quer nada com nada, sendo que eu tô lá toda semana, faço tudo certinho, busco. É ele que, se ele quiser, ele que vá. Não vou falar nada. Já não tá vendo meu exemplo? Né? O que essa pessoa quer vir fazer aqui? Esse pecador. Faz um monte de coisa errada na cidade, veio parar aqui fazer o quê? Isso não é o amor de Deus, né? O amor de Deus, em primeira instância, ele quer a propagação do evangelho. Ele quer a conscientização, ele quer o acolhimento no primeiro momento, né? E depois, o que ele quer o que ele fala aqui, ó? A constância de Cristo. Nós precisamos ser pessoas constantes. Esse é o preço a se pagar. A vida de Jesus era constante, ele não tinha altos e baixos. Uma hora eu tô fervorosa, outra hora eu tô fria. Uma semana eu oro, eu leio a palavra, eu mergulho. Outra semana eu não rezo nem o Pai Nosso antes de dormir. Deus não quer isso. Deus quer constância da nossa parte. Né? A constância é do nosso maior exemplo, que é Jesus. Né? Lá no Salmo 1, se vocês quiserem abrir e acompanhar comigo, vocês vão ver as atitudes que nós devemos ter como pessoas de Deus. Diz assim, olha, aqui está falando a diferença entre os justos e os ímpios. Bem-aventurado e feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É alguém que tem tempo para meditar na palavra de Deus e na lei de Deus. Esse é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, dá o seu resultado. Ou seja, mostra a que veio. E tudo que ele faz será bem sucedido, dará certo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, joga para longe. Eles não aguentam, eles vão embora. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, no ajuntamento das pessoas de Deus. Eles não prevalecerão ali, eles não ficarão ali. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O próprio Senhor cuida disso. O próprio Senhor desnuda a intenção das pessoas. Então, ainda que a gente saiba que a fé não é de todos, nós não temos que ter medo de ninguém. Nós temos apenas que sermos constantes, termos o amor de Deus no nosso coração e querer a propagação dessa mensagem, querer levar a mensagem, ter essa força, essa disposição para fazer isso. Porque a gente nunca sabe quem vai despertar, quem não vai, quem vai ouvir o chamado, quem não vai, né? Essa é a oportunidade que a gente tem hoje. Aí ele fala assim, voltando lá em 2 Tessalonicenses 3, do versículo 6 em diante. Nós vos ordenamos, irmãos. É uma ordem isso aqui, não é um pedido. Nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, em trabalho e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para vocês nos imitar. Porque quando ainda com vocês vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vocês existem pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha que paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ele manda, ele ordena que ninguém supra a fome daquele que não trabalha e se diz irmão, mas quer viver às custas dos outros, ele fala, não nos cansemos de fazer o bem. E muitos cristãos acham que fazer o bem é ficar sustentando vagabundo que se faz de crente. E isso não é fazer o bem. Entende? Acabamos de ler. Paulo disse que existem pessoas que, além de andar de forma desordenada, o que é isso? Não obedecem o evangelho, não obedecem os ensinamentos de Deus. Não porque não sabem ou não conhecem, porque não querem mesmo, porque são insubordinados. Porque já colocaram no seu coração que ninguém manda.
E então, além de serem pessoas assim, que andam nos seus próprios caminhos, ainda não trabalham, tentam assim, arrancar o máximo que podem de proveito dos outros, da oferta dos outros, do trabalho dos outros, do pão dos outros. E como são muito ociosos, têm muito tempo para ficar se metendo na vida dos outros também, onde não foram chamados. Existem pessoas assim dentro da igreja. E qual é a orientação de Paulo? Vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, tá? Aqui, quando Paulo fala, vocês estão cientes de tudo, o que ele quer dizer? Que chega um momento no ajuntamento da igreja, na congregação dos santos, né, de Deus, que não existe mais nada que a gente não saiba na consciência. Tudo já está revelado, tudo já está explicado como devemos nos comportar, principalmente com relação ao comportamento, né? Porque a obra, ela nunca para, ela nunca acaba. A libertação que Deus faz dentro da gente, as curas que Ele traz, as coisas, as maravilhas que Ele acrescenta, as bênçãos, isso nunca para. Mas a nossa consciência do que é certo, do que é errado, do que Deus espera de nós, quais atitudes que agradam a Deus, quais não agradam a Deus, o que tem a ver com os mandamentos, o que não tem a ver com os mandamentos, né? Tudo isso chega um momento dentro da reunião, da congregação, da igreja, seja lá onde a pessoa vai, que tudo isso já está mais do que explicado. E aí entra o quê? A decisão de cada um de seguir ou não. Só que a igreja, ela tem uma ordem, ela precisa notar essas pessoas que estão ali. E isso tem que ser tomada uma atitude diante disso. Porque quem não quer obedecer a palavra está no lugar errado, de consciência, eu quero dizer, sabe? Cientes, né? Não estou falando uma pessoa nova que chega para aprender. Eu estou falando quando já existe toda a conscientização. Ali não é o lugar dela. Ela precisava estar no mundo. E quando existe essa verdade revelada sobre a vida de alguém, é para o próprio bem da pessoa. É um choque de realidade. É como quando a gente para de pecar e a gente tem que falar, acontece alguma situação que a gente tem que dar o testemunho. Ah, o que está acontecendo, Thalita? Acabou a bebedeira? Não está querendo mais ir lá? O que foi? Não gosta mais da gente? Ah, não é isso. Eu tô entendendo que isso não agrada a Deus. Tenho estudado a palavra, sabe? Muita fofoca, muita coisa errada. Eu tô fora disso. Porque agora eu quero agradar a Deus com as minhas atitudes, né? Então, por isso que eu não tô indo mais lá naquele lugar. O que a pessoa vai pensar quando você fala uma coisa dessa? Opa! Tem alguma coisa séria acontecendo com a Thalita. O temor que há no coração dela pode despertar um amigo que está no pecado. Peraí, se a Thalita tá falando isso, é porque a coisa é séria mesmo. Ah, mas onde você tá indo? Ah, eu tô estudando, tô aprendendo assim. Por quê? Você quer ir lá conhecer também? Eu quero. Que bom pra você. Vamos lá. Quando a gente se posiciona contra o pecado, existe uma transformação no outro também. Agora, imagina o contrário, a pessoa está no pecado e está uma desgraça a vida dela. E toda vez que ela vem se aconselhar com você, você nunca confronta. Você sempre fala que está tudo bem, que Deus vai abençoar, que Deus vai ouvir, que Deus vai fazer. Isso é mentira, você está mentindo. Como que você fala
que Deus vai abençoar um pecador? Deus falou isso para você? Não. Então você está mentindo em nome de Deus. Isso é muito grave. Ai, ora para mim então, para eu conseguir um emprego melhor. Ai, eu vou orar porque Deus vai te abençoar. Não, eu não vou orar porque você não vai conseguir nada. Você não tem compromisso com nada, você não estuda, você não busca Deus, você não cuida do seu dinheiro e você vai continuar nessa porcaria de vida que você tem, se você continuar assim. É só a consequência que você está tendo. Eu não vou orar. Você quer orar? Ora você. Muda. O que você acha? Qual é a atitude que vai gerar mais transformação no outro? A primeira ou a segunda? A primeira? É, agora, essa última. Essa última. Por quê? Como assim? Ué, é exatamente assim. Você vai continuar nisso e você não vai ser abençoada porque Deus não tem parte com o pecado. Esquece. Acabou. Ou você entende e vai buscar, ou você vai dizer para mim, para Deus, para a sociedade que você quer esse caminho mesmo. Que Deus só te guarde. Mais nada. Isso é ser honesto. Isso é a verdade, gente. Isso é a verdade. Agora, o que acontece? A gente encontra Cristo, a gente confunde, a gente acha que o amor de Deus é acolher todo mundo. No sentido de aguentar todo mundo. Entende? A gente não foi chamado, não é isso. Nós temos que ter discernimento das coisas. E essa atitude que Paulo está ensinando, no mínimo, vai fazer a pessoa pensar. Não é? Olha, você está aqui há muito tempo, você já está ciente de muitas coisas e eu preciso conversar com você sobre o seu comportamento, tá? A gente vai conversar no particular e eu vou falar, ó, do jeito que você anda se comportando, seu lugar não é ali, é no mundo mesmo. Então volta para o mundo que fica melhor para você e para todos. Você não precisa fingir que é crente, eu não preciso fingir que te ensino e fica tudo certo. Aí, dentro dessa exortação, acontece o quê? Um choque de realidade, um confronto. E é assim que vem a transformação na vida da gente. É assim que Paulo está ensinando esses irmãos, tá? Ele fala assim, olha, no versículo 14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta carta, notai-o, nem vos associeis com ele, para que não fique fique envergonhado. Não se junta, não fica perto de gente que não está no mesmo propósito que você, né? Ora, o Senhor da paz, todavia, não o considere por inimigo, mas adverti-o como irmão. Irmão fala a verdade. Irmão não é para passar a mão na cabeça do outro. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Então, não tinha como nem falsificar, né? Porque ele devia ter uma assinatura específica lá dele em todas as cartas que ele escrevia. Ele termina assim. Eu quero abrir com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre isso em alguns textos. O primeiro, passando uma folhinha, 2 folhinhas da sua Bíblia para frente, você vai encontrar a carta que Paulo escreveu a Timóteo. E ele fala aqui, ó, no versículo, capítulo 1, versículo 18 a 20.
1 Timóteo 1, 18 a 20. Se você puder ler na sua tradução, lê em voz alta, Adalto, faz favor. 18 a 20. Isso. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Enquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, mas para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, só até aí. E não nos cansemos de fazer o bem, hein? Foi Paulo que disse. Gente, entendam uma coisa. Uma laranja podre dentro de um cesto apodrece as outras, tá? O bom combate aqui na minha, né? O Paulo, ele estava falando para Timóteo o seguinte: olha, combate, luta, entra nessa batalha de verdade. Entenda que é uma guerra, né? Como que você vai combater? Você vai combater firmado nas profecias que foram ditas a teu respeito, sobre o teu chamado, o que Deus queria de você. Você se firma nisso e vai. Só que ele fala, mantendo a fé e a boa consciência. A gente só pode ter fé quando a gente compreende o que nós acreditamos. Ninguém mantém a fé naquilo que não entende. Não é verdade? Para você manter a fé, você precisa compreender os assuntos pela qual você acredita. E ele dá um exemplo, ele fala assim, sabe por quê, Timóteo? Porque algumas pessoas, quando rejeitaram a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Perderam a fé quando pararam de dar valor àquilo que já eram conscientes. Você entende isso? Por isso a consciência é tudo que a gente faz para Deus, todo o nosso movimento, fazer o bem, não é uma obra emocional, é uma obra racional. É razão. Até para fazer o bem, você tem que pensar, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E ele deu exemplo aqui. Esse Alexandre e esse Himeneu aqui, eles naufragaram na fé porque eles rejeitaram a boa consciência, você entendeu? Eles rejeitaram as coisas que eles já conheciam de Deus. E qual foi a atitude de Paulo com eles? Entregou eles para o diabo. Eu entreguei eles para Satanás. Para quê? Para ser castigado. Ué, eles não querem ser castigados? Quem está no pecado não pode esperar a bênção, gente. Espere o castigo. Já que você quer o castigo, então vá. Vá que o diabo te carregue. É isso que Paulo falou. Entendeu? Ah, mas eu quero continuar assim. Continue. Nós não somos chamados para convencer. Não é, Marciga? Fala sério. É uma coisa, é muita sabedoria aqui, ó. E quando você for castigado pelo diabo, você não vai mais blasfemar, né? Porque você vai sentir na carne, na pele, o gosto que é estar na unha do capeta, entendeu? Aí você não fala mais contra Cristo, nem contra a igreja de Cristo. Porque nada ficará impune, tá? Outro texto que eu quero trazer para vocês sobre essa admoestação de Paulo às igrejas e que nós precisamos entender, né? Tá lá em Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 20. Eu vou ler para vocês, tá? Romanos 16. 17.
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. O que seria provocar divisão e escândalo? São duas coisas diferentes. Quem provoca divisão no corpo de Cristo, no grupo onde está, é aquele que quer tomar o lugar da liderança ou se sente mais bonzinho que o líder, né? Porque o líder geralmente não é bonzinho. É fácil criar divisão no meio da igreja. A coisa mais fácil que tem é isso, sabia? Porque ninguém gosta de ouvir a verdade, né? E o líder, ele fala a verdade. E aí é muito fácil você encostar no ouvido do outro irmão e falar: ai, calma, deixa que eu vou lá te ajudar, eu vou orar por você. Viu? Cuidado, gente. Cuidado com a divisão. Tem divisão até dentro da casa. Na própria família até é dividida. Eu vou falar uma coisa muito importante. As pessoas, elas têm dificuldade de se submeterem às autoridades que são estabelecidas por Deus. As pessoas não se submetem. Elas não obedecem a uma só voz. Então, ao mesmo tempo que vocês estão aqui, vou falar de vocês, mas isso aqui está sendo gravado. Então, outras pessoas também precisam ouvir isso, tá? Ao mesmo tempo que eu estou orientando vocês quanto a isso, vocês também podem encostar no canto do amigo aqui que vai falar: não é bem assim não, acho. Entregar para o diabo. Não é isso que Paulo quis dizer na carta. Eu vou te explicar no final. Eu te ligo. Que eu entendo mais do que o que foi falado, mas eu te ligo. Aí o que você vai fazer? Como você é um insubordinado, você vai ligar e vai pegar a explicação daquele que não tem autoridade no ambiente que você escolheu estar. Aí daquele que desviar um desses pequeninos da fé. Eu vi isso. Eu vi muito isso. Então, Eu vi muito isso em grupos pequenos de dentro de casa. Jesus fala que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar do que fazer um daqueles que estão seguindo um caminho se desviar dele, o caminho de Deus. Porque na igreja ou... Gente, é fácil, ó. Sem falar mal de religião, todo mundo que vai na igreja vai para buscar Deus, certo? Mas ninguém vai lá buscar o diabo. Vamos pensar assim. Aí, se a pessoa está indo buscar Deus com o coração, Deus vai falar com ela. Deus vai direcionar a vida dela, porque Deus ele se move pelo coração da gente. Então, se você escolheu aquela igreja para buscar o Senhor e o Senhor ali tem direcionado o seu coração, independente do que é falso, porque uma hora você não fica mais ali. A verdade sempre vem para aquele que quer. O Senhor, ele está trabalhando na sua vida ali. Eu fiquei anos dentro da igreja e o Senhor trabalhou muito na minha vida. Eu fui curada no altar. Deus falou comigo no altar. Usou homens e mulheres e pessoas da igreja para me abençoar. Eu e o Ronaldo, eu não posso negar isso e nem cuspir nesse prato que eu comi. Mas Deus não estava agindo ali na minha vida? Ai daquele que me tirasse dali, vocês estão entendendo? Porque era ali, eu me coloquei naquele processo. Quando chegou um determinado momento de conhecimento, eu saí por si só daquele processo, ninguém me tirou. É diferente de alguém te arrastar. Você está entendendo o que eu estou falando? É diferente, porque quando você sai, você está subindo um nível na sua fé. Você não está voltando atrás, você não está saindo para ir no boteco de novo. Você está saindo para fazer a obra de uma forma que Deus te mostrou, que Deus está te suprindo. É diferente. Agora, a divisão, ela não é assim. A divisão é porque as pessoas elas têm coceira no ouvido, elas não aguentam mais ouvir que estão erradas, que estão no pecado, que precisam mudar, que não dá para continuar do jeito que tá. E elas querem sair, só que vocês podem notar, nunca saem sozinhas. Sempre carrega alguém. E quem que elas vão carregar? Aquele que está dando ouvido.
Escândalo. Vocês entenderam sobre a divisão? O que você tem que fazer com pessoa que começa a querer dar muito de líder, ou querer ensinar muito, ou ser muito mais bonzinho que os outros? Você tem que o quê, segundo essa carta? Notem bem, irmãos. Presta atenção, não fica que nem um bocó no meio da igreja. Olha, observa. O que essa pessoa quer? Qual que é o interesse dela? E outra, falou de escândalos. O que é escandalizar? Sabe o que é escandalizar? É mais ou menos assim. Eu posso tomar uma cerveja? O que vocês acham? Não, Cris? Não ia pegar bem? Não? Eu não tomo, mas eu posso? Não convém. Não convém. Quem mais? Mas Posso ou não posso? não convém. Posso, Carlinhos? Pode. Posso tomar uma caipirinha também? De frutas vermelhas? Posso misturar no churrasco? Por quê? Pode. Mas por que eu não posso? Mas e se acontecer sem querer? Porque assim, eu não tomo sempre, mas eu fiquei com vontade, Cássia. Só aquele dia. Não pode? Você não pode, você não pode. Porque o meu propósito, antes de me alegrar com a bebida, que eu posso muito bem tomar, porque eu não devo nada a ninguém, eu devo a Deus. Eu preciso me preocupar com o meu propósito, para o que eu fui chamada. Antes da minha vontade, para o que eu fui chamada aqui no meio de vocês. Para propagar o evangelho, para ensinar, para ser um exemplo. Porque eu me coloco, eu e todos que querem servir a Cristo. Presta atenção no que eu estou falando, gente. Todos que querem servir a Cristo se colocam como um exemplo para as pessoas. Como referência. Como que você tem autoridade no mundo espiritual? É muito fácil eu estar aqui no meu direito de tomar a minha cervejinha e até misturar o que eu quiser, é só aquele dia, não é sempre, eu não sou alcoólatra, não sou bêbada, e chegar vocês e a Carol trazer a mãe dela dessa vez para conhecer a pessoa que prega na casa, no estudo, e aí vai lá ver é você, oi, prazer, é só eu, tá? É ela que prega? É, mãe, ela prega muito bem. Pode ir na semana que vem. Eu não vou. Isso não convém. Isso não convém a santos. Isso é escandalizar. Tem coisas que não convém, que não combinam mais. É uma transformação. Você tem que entender que o chamado de Deus, ele engloba tudo. Ele engloba quem nós somos. E nós não fomos chamados para satisfazer os nossos desejos da carne. Eu não fui chamada para usar a roupa que eu quero. Eu não posso vir aqui com a roupa qualquer roupa. Eu não posso ir num lugar com qualquer roupa. Por quê? Porque eu vou escandalizar. Eu vou escandalizar o meu irmão, eu vou escandalizar aquele que ele está orando e jejuando por uma vida há tanto tempo para trazer. Você entende? Imagina, Fabi, você orar e jejuar pela vida da sua filha, por exemplo. Faz 3 dias que você não come, você só está na água. Para Deus abrir o entendimento dela, fazer uma obra. E você sabe que aqui é um lugar, é uma oportunidade. Então você vai trazê-la aqui. Mas aí o dia que ela vem, eu resolvi vir de mini saia, decote, toda produzida, porque depois daqui, sabe, Fabi, eu vou sair com o Ronaldo e eu precisei vir arrumada, tá? E ela veio com o marido dela. E eu comecei a pregar, entendeu? Olha que legal. Vocês estão entendendo isso? Mas vocês têm que entender, porque depois eu vou sair com meu marido e eu não tenho tempo para ir me trocar em casa. Além de eu estar aqui,
ensinando vocês não vão me entender? Vocês estão entendendo o que é escandalizar o outro? É isso, a gente precisa pensar o que a gente faz, quais são os nossos comportamentos, porque isso vai escandalizar. É isso que Paulo está falando, tá? E a gente não foi chamado para escandalizar. E ele está falando, notem bem aqueles que provocam divisão e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, daqueles que não pensam, entendeu? Pensa, porque a fé é comportamental, ela não é de boca. Ela é comportamento. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejam sábios para o bem e simples para o mal. Sejam simples, é simples de ver, gente. É fácil, né? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus, seja com vocês. Gente, olha a promessa. Deus vai esmagar o diabo debaixo do pé da sua igreja. Agora, que autoridade eu e você temos se a gente não está obedecendo a palavra? Para derrotar o diabo, entendeu? Para ter autoridade, para chegar num lugar e se houver uma possessão, se houver um espírito, se houver um negócio, sai em nome de Jesus. Teve um na Bíblia que foi expulsar. O diabo virou para ele e falou, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você quem é? E ainda deu um couro nele, tirou a roupa dele, ele teve que ir embora pelado. Está escrito isso. Olha que legal. A fé, essa guerra não é uma brincadeira. A gente precisa ter atitudes de transformação. Por isso a palavra, notem bem, se afasta daquilo que está errado, né? Acho que agora o outro texto está em Romanos... está em 1 Coríntios 9. Paulo também falando. Na igreja de Corinto tinha um rapaz que saiu, ele se deitou com a esposa do pai dele. E ele fazia parte da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 em diante, vai. Paulo descreve assim, ó, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, porque nós estamos sempre no mesmo espírito, que é o Espírito Santo de Deus, né? Já sentenciei como se estivesse presente. Olha a autoridade do apóstolo Paulo, gente. Ele já deu a ordem do que era para ser feito ali naquela igreja por carta. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. De novo, entregando alguém para o diabo. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Como que vocês aturam isso no meio de vocês? Ele está falando que essa pessoa, ela deve ser entregue para o diabo para a destruição da carne dela, que ela padeça no corpo a consequência do que ele quer fazer, do pecado. Mas com o objetivo, não, a nossa, por exemplo, quando a gente se afasta de um irmão, o nosso sentimento não tem que ser assim, que ele vá para o diabo, que o diabo carregue e ele fique lá. Não é isso. Aqueles que têm o amor de Deus dentro, pensam o quê? Que o diabo carregue e ele não fique lá. Que ele consiga enxergar o que ele está vivendo lá. E volte arrependido, e volte diferente, arrebentado sim,
mas volte. Então, ó, quando ele escreve a fim de que, a gente pode traduzir como com a finalidade de, com o objetivo de que o espírito dele seja salvo no dia de Cristo, porque acho que é só ali na unha do capeta que muitos de nós despertamos. Quantos estava ali mergulhado no pecado e falou: o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes você deve ter acendido o cigarro escondido dos outros, pensando: o que eu estou fazendo? Olha eu aqui, eu preciso de uma solução, de um milagre. Por quê? Porque você estava numa situação difícil. Entendeu? Então, o objetivo era resgatar mesmo, era que você fosse liberto disso, porque nós somos chamados para a liberdade. Foi para isso que Cristo nos chamou. Nada pode nos prender ou dominar a nossa vida, não é? Tá? Bom, aí ele fala aqui, lançai fora o velho fermento para que sejais uma massa nova, como vocês são de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ou seja, Cristo já perdoou e tal. Aí ele fala aqui, no versículo 9: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Eu não estou falando dos de fora, entendeu? Que estão no pecado porque estão cegos, eles não sabem, eles estão lá. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vocês os de dentro? Nós não fomos chamados para julgar os outros. A gente tem que julgar quem está na nossa vista falando que é de Deus e não é. Não tem comportamento de gente de Deus, que tem temor de Deus. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vocês o malfeitor. Outra vez, Paulo falando a mesma coisa. Que a gente tem que fazer o quê? Aparta. Ai, mas é errado. Gente, vocês entenderam o contexto disso? Que vocês têm alguma dúvida sobre isso? Pode falar, porque eu sei que é chocante essas coisas. Essas coisas deixam a gente um pouco chocado. É da nossa vontade, né? Às vezes a gente fica no conforto, querendo fazer as coisas do nosso jeito e não se sujeita, não se submete a essa, não obedece. Não. Porque ninguém é cego, todo mundo conhece o comportamento de todo mundo. Uma coisa é você acolher uma pessoa nova que está conhecendo, que está em processo e tudo. Outra coisa é você estar vendo que pessoas extremamente conscientes não mudam, não saem do pecado. Vocês entenderam? O que vai acontecer, gente? Falando na prática sobre isso. Vai chegar uma hora que a corda vai arrebentar. Vai chegar uma hora que a corda vai arrebentar. Porque quem serve a Deus de verdade, não vai... O ímpio, o pecador, ele não prevalecerá no ajuntamento do justo. Não fica. Então, a gente acaba naturalmente se afastando ou entregando. Assim, faz o seu jeito, você não faz o que você quiser. Entendeu? E acontece o quê? Acontece os afastamentos que são perfeitamente compreensíveis da parte de quem está buscando de uma forma séria. Você viu eles comentando sobre a idolatria também? A gente falou sobre a religião, né? Sobre o que é idolatria e tal. Então imagina. Você acha que é bacana a pessoa estar há anos ouvindo a palavra? Vamos pensar. A pessoa está há anos ouvindo a palavra de Deus, ela sabe do segundo mandamento, ela entendeu, ela já está consciente disso,
Mas ela vem aqui na quinta e na terça ela vai rezar o terço com as irmãs da igreja. O que vocês acham disso? O que você acha disso, Thalita? É normal isso? Isso é um sinal de conversão da parte dessa pessoa? Não é estranho? Ela demonstra que tem temor a Deus? E não se submete, e quando eu falo se submeter, não é só a liderança, eu estou falando da palavra. A gente tem que se submeter à palavra de Deus. Né? Não a uma pessoa. Quem somos nós, não é? Mas, para finalizar isso, em Hebreus 13, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, o que ele está falando? Deus não muda. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. As pessoas mudam. As pessoas caem. As pessoas naufragam na fé. As pessoas perdem seus chamados, seus ministérios. Não é? Mas aí ele dá uma chamada o quê? Vocês precisam olhar atentamente o final da vida dos seus guias. Porque começar bem, todo mundo começa bem. Não é? Agora eu quero ver quem vai terminar bem. Quem vai ter constância de Cristo, quem vai ter amor de Deus, quem vai ter submissão à palavra dele, quem vai se converter verdadeiramente, quem é trigo. Então, eu vou imitar a fé daquele meu guia, daquele meu professor que terminou bem, que cresceu, que está crescendo, que está naquele processo, que ninguém é perfeito. Não daquele que chegou até certo ponto e depois caiu e naufragou. Caiu no pecado, se perdeu, entendeu? É isso, tá? Mas a gente tem que lembrar dos nossos guias, das pessoas que Deus levantou na vida da gente para nos mostrar a verdade, nos mostrar a palavra, né? E aí ele fala assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Então, em outras palavras, ele fala: para de ficar ouvindo um monte de coisa, de linhas, de doutrinas várias, coisas estranhas, porque isso não vai trazer benefício para você. O que vale é você ter o seu coração confirmado no favor de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender. Eu estou recebendo ensinamento ali, no estudo. Isso é bom para mim? Isso está acrescentando para mim? Eu estou conseguindo entender? Eu estou conseguindo crescer? Está sendo honesto e coerente conforme a minha consciência? Então, permaneça ali nisso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não fica ouvindo várias doutrinas, entendeu? Porque isso não vai te acrescentar. Isso vai trazer confusão. E aí ele fala aqui no versículo 15 em diante: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto, que é o resultado de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como que quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente.
Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da sua eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vocês o que é agradável diante dele, através de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esta exortação aos hebreus aqui, Paulo deixa bem claro que a gente precisa sim se submeter aos nossos guias, mas de uma forma consciente. Porque aqueles que são honestos velam por nossa alma. Eles querem conduzir-nos a Cristo e por isso falam a verdade. Não convém que seja diferente disso, não é? Mas a escolha é de cada um. As pessoas precisam decidir o que querem, né? E seguir numa única direção. Com relação a isso, vocês têm alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa sobre esse assunto que a gente viu, o final dessa carta, a forma como Paulo ensinou aquela igreja? Deu para aprender? Quando eu quis frutificar, quando eu quis realmente ganhar vidas para Jesus, eu tive que tomar uma decisão comigo mesma. Eu tive que pensar o que eu quero, como eu vou ser, como vai ser a minha casa, a minha família, os meus filhos, como vai ser o meu comportamento lá fora. Você está entendendo? Eu tive que decidir. Porque eu não poderia convidar uma pessoa para ouvir a palavra de Deus sem que eu fosse o primeiro exemplo de que existe transformação e mudança. Agora, a gente tá sempre ouvindo a palavra, mas a gente tem que sair daqui hoje com essa pergunta para nós. Nós estamos vivendo o que nós estamos ouvindo? Nós somos verdadeiramente honestos com tudo isso que a gente prepara para esse dia de hoje? Porque nós vamos comprar mais cadeiras. Quem vai sentar nessas cadeiras? Vocês estão entendendo? A gente não faz nada à toa. Paulo disse, eu não li hoje, vou fazer em acréscimo, que ele tinha o direito de receber a oferta como apóstolo, ele tinha o direito de ser mantido financeiramente como apóstolo que era, mas ele não se valia desse direito para ele ter mais autoridade na igreja, para ninguém falar dele. Está escrito lá. E ele falava, eu não corro sem meta. E não é para ninguém correr sem meta. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Quantas vidas você quer ganhar para Jesus ainda esse ano? Vocês estão entendendo mais ou menos o que é ser um cristão? A gente carrega um propósito. A gente precisa se esforçar mais, né? E a gente não tem essa obrigação. É como Paulo falou, aquele que está feliz no mundo, fique no mundo. Fique lá. Não precisa fingir nada para ninguém, né? Ninguém vai falar nada. Agora, se continuar aqui, a corda vai arrebentar um dia. Imagina você aqui há anos ouvindo isso e participando desse grupo, aí de repente você fica doente e aí você chama a Amanda para ir lá orar por você na sua casa. Aí eu vou. Aí eu chego lá e vejo o altar lá da sua santa predileta lá estampado na sua casa. Olha que legal. O que eu vou falar para você é simples. Olha, eu não vou orar por você, porque agora eu acho que você deve dobrar o seu joelho e pedir para sua imagem. Quem sabe ela te responde, eu preciso ir embora. E eu não vou estar sendo ruim.
Eu vou estar sendo honesta. Vocês estão entendendo? É simples. Eu vou estar sendo honesta com a pessoa e comigo. E com Deus. Ah, não, eu vou orar por você. Peraí, vamos resolver. Deus vai te abençoar. Não, não vai, porque na consciência ela não vai. É diferente uma pessoa nova. Ninguém vai fazer isso com uma pessoa nova. Vocês estão entendendo? A pregação de hoje. Doméstico que é problema, né? Hã? Os domésticos, né? Os domésticos da fé, exatamente. Tá?